Quaresma é tempo de conversão. Direto da Terra Santa, vamos conhecer a história da Via Sacra. Você sabe qual é a origem dessa devoção? Aqui no Brasil, vamos acompanhar a Via Crucis na Canção Nova e conhecer histórias inspiradoras de pessoas que vivem suas penitências com dedicação e compromisso. Também vamos falar sobre ações de solidariedade, mostrando como viver o amor de forma concreta. É agora, nosso programa está começando. Na primeira parte deste programa especial dentro da Quaresma, vamos direto para a Terra Santa, onde Jesus viveu sua paixão. Em Jerusalém, a Via Sacra é rezada pelas ruas da chamada Via Dolorosa. Vamos ver o caminho sagrado que percorreu Jesus após ser condenado à morte e ainda mergulhar na história e origem dessa tradição. Não há peregrino ou turista que não queira caminhar pelas ruas de Jerusalém e, pelo menos por alguns momentos, seja por curiosidade ou fé, parar nas estações onde ocorrem os últimos episódios da Paixão. Desde o século XVI, essas ruas são conhecidas como Via Dolorosa. Mas qual é a origem da Via Crucis? Juntamente com alguns professores do Studium Biblicum franciscano, nós vamos descobrir os elementos histórico, bíblico e arqueológico desta santa devoção. Il Signore vi dia pace, carissimi fratelli e sorelle. Siamo qui al convento della Flagellazione, vicino... Caros irmãos e irmãs, que o Senhor lhes dê a paz. Estamos aqui no convento da Flagelação, perto da Capela da Condenação, onde inúmeros grupos de peregrinos iniciam a oração da Via Sacra. E é por isso que começamos daqui a meditar sobre este caminho, que tem sua origem no Evangelho. É um caminho que se desenvolve em 14 estações, das quais 5 não são mencionadas nos relatos evangélicos. Então estamos aqui no lugar da flagelação e condenação de Jesus, onde se rezam as 2 primeiras estações, lugar onde se recorda os primeiros momentos da Via Sacra. Os 4 evangelhos concordam que Jesus, depois de ser julgado na casa de Caifás, é levado ao lugar onde Pilatos estava e ali será submetido a um julgamento. Ci troviamo nella terrazza del Santuario della Flagellazione. Estamos no terraço do Santuário da Flagelação. Deste terraço, podemos ver os telhados que começam a subir pouco a pouco, até atingir o ápice, que é o Monte Calvário. É importante entender que este lugar é a possível área da Fortaleza Antônia. Trata-se de uma fortaleza na qual havia uma guarnição romana, segundo o relato do historiador Joséfo Flávio, que, em poucas palavras, diz que ela ficava no canto onde se juntavam as alas norte e oeste do pórtico, que fechava a parte externa do templo, construída sobre uma proeminência rochosa de 50 côvados de altura e completamente escarpada em todos os lados. Esta fortaleza deve ter sido localizada bem neste lado da cidade, em direção à área do Monte do Templo. Este é um ponto de referência para nós. Podemos então dizer que se havia neste local uma guarnição romana aqui, então pode ter sido o lugar onde o procurador romano Pôncio Pilatos se reunia com as pessoas para serem julgadas. Il procuratore romano Ponzio Pilato incontrava le persone da giudicare.
A seção multimídia e arqueológica do Museu Terra Santa está localizada dentro do Convento da Flagelação. Este museu é, sem dúvida, uma parada obrigatória para aqueles que querem fazer uma experiência na história da Jerusalém antiga. Seus recursos multimídia nos levam a uma experiência sensorial e até aqueles que não são muito fãs de história vão ficar fascinados pelos detalhes desse lugar. Abbiamo degli elementi che ci indicano un'antichità del luogo. Aqui temos elementos que indicam a antiguidade deste local. Em particular, há restos de um teto do período herodiano, bem como projéteis que foram usados na destruição de Jerusalém na primeira revolta judaica entre 66 e 70 d.C. E se vê também um acesso profundo a uma piscina chamada Stroution. No século II, esta área tornou-se um acesso à cidade com um tripórtico e uma grande praça. Era, portanto, um acesso importante do leste em direção à cidade. Era um acesso importante da est verso a città. Bem ao lado do Santuário da Flagelação está o convento do Ecce Homo, uma expressão usada por Pilatos para apresentar Jesus ao povo. Dentro do convento das Irmãs de Sion foi identificada a piscina do Strutium, dividida como a vemos hoje por duas abóbodas arqueadas, que repousam sobre grandes pilares centrais dispostos longitudinalmente. Questo luogo oggi viene custodito dalle suore di Sion, dove... Neste local, que hoje está sob responsabilidade das Irmãs de Sião, onde também se pode celebrar a Eucaristia. Aqui também se vê este arco, que na verdade são 3 arcos que conduziam à entrada da cidade. Estamos aqui no arco direito, pois o central se pode ver do lado de fora, na Via Dolorosa, sob o qual passam os peregrinos indo em direção ao Calvário. Gerusalemme è anche storia e archeologia di zone ipogee, cioè zone... Jerusalém também é a história e a arqueologia. Podemos aqui observar áreas subterrâneas, ou seja, encontradas sobre o caminho da Via Sacra, como a piscina de Stroution. É uma antiga piscina que coletava água da chuva, mas também é um vale que o imperador Adriano decidiu preencher por meio de uma construção. A praça hoje chamada Litostroto. Este é, portanto, um dos possíveis lugares onde Jesus foi detido antes do encontro com Pilatos e para depois ser apresentado ao povo. Com l'incontro di Pilato e poi fu presentato al popolo. E i Vangeli raccontano che si tratta di un luogo all'aperto. In particolare il Vangelo di Giovanni ci dice che i sommi sacerdoti e i capi non volevano. Os evangelhos contam que se tratava de um lugar aberto, em particular o Evangelho de João nos diz que os sumos sacerdotes e chefes não queriam entrar no pretório para não serem contaminados durante a festa da Páscoa. Ainda no Evangelho de João, em particular, chama este lugar de Litostroto, que em grego significa essencialmente um lugar onde existe um pavimento de pedra ou um mosaico. A palavra litostroto pode significar ainda mosaico. João nos diz também que esta palavra na língua local era gábata, que pode ter várias origens. Existe a palavra gav em hebraico e aramaico, que significa esquina, mas também o ponto mais elevado de uma colina. Existe também a palavra gafuta, aramaico, que significa altura ou orgulho, uma pessoa que se enaltece. Existem ainda outras palavras e é por isso que entendemos que era um local conhecido, mas é difícil dizer com exatidão a etimologia. Mas, acima de tudo, sabemos que os textos do Evangelho concordam que aqui
Jesus é condenado à morte. Mas por que ele é condenado? Porque Pilatos está intimidado por uma multidão que pede que ele seja crucificado. Trata-se de uma multidão instigada pelos líderes do povo e que em nada corresponde à multidão que acompanhou Jesus na sua entrada em Jerusalém. Após a condenação, Jesus é açoitado e depois recebe a cruz. A partir daqui, ele começará a jornada até o local de sua execução. Gesù comincerà il suo cammino verso il luogo della sua esecuzione. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, ea per sanctam crucem tuam redimisse mundum. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade. Pater noster, qui es in celi. O layout atual da Via Sacra tem suas raízes na antiga tradição da Igreja em Jerusalém, embora essa devoção tenha se desenvolvido mais no Ocidente. O testemunho mais antigo é o da peregrina Egéria, que conta ter participado de uma procissão do Monte das Oliveiras até o Santo Sepulcro, na noite da Quinta-feira Santa. O número e a sequência das estações foram gradualmente fixados a partir do século XVI, passando por inúmeras modificações até chegar à rota que conhecemos hoje. Um fator interessante da Via Dolorosa e que chama a atenção especialmente dos peregrinos desavisados do Ocidente é que ela é rezada nas ruas de Jerusalém, assim como no tempo de Jesus. Nós, ocidentais, estamos acostumados a rezar com toda a piedade dentro das nossas igrejas, no silêncio, com músicas. Aqui ela é rezada no meio da rua, no meio do comércio. Claro, é necessário um esforço maior para adentrar o mistério, mas podemos testemunhar que aqueles que vêm com o intuito de rezar conseguem fazer uma experiência profunda. Ci troviamo qui alla sesta stazione che ricorda l'incontro di Gesù con Veronica, che asciuga il suo volto insanguinato. Insieme a questo incontro anche l'incontro con la madre, con Maria, lungo il cammino doloroso, non è menzionato nel Vangelo. Encontramos-nos aqui na sexta estação. Aqui se recorda o encontro de Jesus com Verônica, que enxuga o seu rosto ensanguentado. Além deste encontro, também se medita o momento com sua mãe Maria ao longo do doloroso caminho, mas que não é mencionado no Evangelho. É muito interessante ver a presença dessas mulheres ao longo do caminho da Via Sacra, porque elas estão em profundo contraste com aquele ódio, aquela violência dos homens que conduzem Jesus ao local da execução. Nessa escuridão, gerada por tanto ódio, há também um raio de luz, um raio de compaixão, de piedade que essas mulheres expressam diante da dor. A presença dessas mulheres na Via Sacra é, portanto, essencial, porque nos diz que mesmo nos momentos de maior sofrimento, solidão e até ódio, há sempre um raio de luz, que é o amor de Deus, que muitas vezes se manifesta através da ternura das mulheres. Nem todas as mulheres da Bíblia são santas. Vemos também Herodíades, a mulher de Herodes, Antipa, que vai fazer sua filha pedir a cabeça de João Batista. Assim, não estamos canonizando todas as mulheres. Ao mesmo tempo, é verdade que a presença das mulheres, sobretudo sob a cruz, é a presença do amor de Deus que se manifesta em todo o seu poder, na ternura que uma mulher pode expressar para com quem está sofrendo. Além da presença de Verônica e da mãe de Jesus no caminho da cruz, há ainda outras 3 estações que são inspiradas em fatos não mencionados nos evangelhos, a saber, as 3 quedas de Jesus ao longo do caminho da cruz. Essas quedas não são mencionadas nos evangelhos, mas, ao mesmo tempo, podemos imaginá-las a partir da fraqueza, do sofrimento que Jesus carregava em seu corpo. Afinal, depois da flagelação, ele certamente lutava até mesmo para andar sem o peso da cruz. Além disso, o episódio de Simão de Cirene fala-nos da fraqueza, da fragilidade e do sofrimento de Jesus. Sobre Simão de Cirene, que é mencionado na 5ª estação da Via Sacra, é preciso dizer, antes de tudo, que ele não é um voluntário para o sofrimento. Simão de Cirene é forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz. Sabemos disso pelos verbos usados pelos evangelistas.
Ele estava voltando do campo, provavelmente já cansado de um dia de trabalho, e foi parado e forçado a carregar um fardo. De acordo com a lei romana, os soldados podiam forçar pessoas ou até mesmo animais a carregar fardos por 1 milha, e então ele se vê carregando o peso da cruz de Jesus. No entanto, também sabemos que, se for verdade que ele foi forçado, Simão de Cirene provavelmente se tornará um discípulo de Jesus. Sabemos disso porque o evangelista Marcos menciona não apenas Simão, mas também seus 2 filhos, Alexandre e Rufo. Se eles não tivessem se tornado discípulos de Jesus, seus nomes nunca teriam sido lembrados. Isso nos ensina que, muitas vezes, as pessoas que se encontram em situação de dor, de sofrimento próprio ou alheio, mesmo que não tenham escolhido viver esse sofrimento, podem, por meio dele, se aproximar de Deus. Portanto, não é um sofrimento amaldiçoado, mas um sofrimento que pode dar início a um segmento, a um caminho. Acima de tudo, pode dar a uma pessoa a oportunidade de se aproximar profundamente de Deus. A una persona di avvicinarsi profondamente a Dio. Interessante entender melhor o contexto e visitar esses lugares sagrados. No próximo bloco, vamos continuar em Jerusalém, seguindo os passos de Jesus Cristo. Estamos de volta e vamos continuar na Terra Santa explorando a origem da devoção da Via Dolorosa, com os professores da Faculdade Franciscana de Jerusalém. Com eles, vamos desde o Santuário da Flagelação até o Santo Sepulcro. Nós vamos conhecer agora onde são rezadas as últimas 5 estações da Via Sacra aqui em Jerusalém. Meditá-la nos ajuda a adentrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos subir ao Gólgota e encontrar com Cristo na cruz? Le ultime 5 stazioni della Via Crucis si svolgono. As últimas 5 estações da Via Sacra acontecem aqui dentro da Basílica do Santo Sepulcro, a Basílica de Anástasis, ou seja, da ressurreição. Porque aqui neste lugar ocorreram todos os eventos dos últimos momentos da vida terrena de Jesus. Esse lugar é chamado pelos evangelistas como o lugar do Gólgota. E é importante entender que do significado deste nome, Gólgota, o lugar onde estamos, muitas explicações também nasceram. Literalmente, esta palavra aramaica significa cabeça, crânio. Para nós, não é importante apenas lembrar a etimologia da palavra, mas lembrar que aqui Jesus pagou a dívida que todos nós tínhamos. Gesù ha pagato lui stesso per tutti. Il debito che tutti quanti avevamo l'ha pagato lui. Qui ci troviamo, dal punto di vista storico e archeologico, nei luoghi più probabili, più sicuri. Nos encontramos aqui, do ponto de vista histórico e arqueológico, nos lugares mais prováveis e certos de todo o caminho da Via Dolorosa dos últimos momentos da vida de Jesus. O caminho chega até o grande rochedo do Calvário, onde se medita, na 10ª estação, o despojamento das vestes de Jesus. Depois, na 11ª, Jesus, que é pregado no lenho da cruz, crucificado e levantado. Em seguida, a 12ª estação, a morte de Jesus, e depois as últimas 2 estações. Jesus, que é deposto da cruz e preparado para a sepultura.
E, finalmente, a 14ª estação, que é a sepultura de Jesus morto no sepulcro. Questi luoghi chiaramente sono i due luoghi più importanti. Estes são claramente os dois lugares mais importantes de todos os lugares sagrados na Terra Santa e em Jerusalém, ou seja, o local da morte de Cristo, o local do seu sepultamento e ressurreição. O imperador Adriano, quando quis reconstruir a cidade de Jerusalém como uma colônia romana, construiu aqui um complexo público e religioso para divindades pagãs. Mas esta rocha do Calvário permaneceu visível porque é muito alta. Assim, os cristãos, mesmo que não pudessem mais rezar e visitar esses lugares como antes, estamos em 130, 135 d.C., preservaram a memória e a recordação. Temos muitas fontes antigas em grego e latim que nos lembram que os cristãos de Jerusalém viam o local da morte de Jesus e não o viam esquecido. Embora não pudessem celebrar sua fé publicamente aqui no Calvário, há muitos textos antigos que dizem: ainda hoje, o local da morte de Cristo é exibido em Jerusalém. Assim, este é um ponto fixo da fé cristã e é um ponto fixo da cidade de Jerusalém, que conseguiu superar todos os acontecimentos da história, precisamente porque permaneceu suficientemente alta. Se encontra a 5 metros acima do piso atual e, portanto, imaginamos que, no passado, o nível fosse ainda mais baixo e, portanto, a rocha permaneceu sempre mais alta. Quando o Evangelho era lido na Sexta-feira Santa, por exemplo, as pessoas podiam ver o pico da rocha e o céu azul acima, ou a chuva. E naquele momento podiam ler o Evangelho e ver com seus próprios olhos o lugar onde tudo havia acontecido. La gente poteva vedere lo sperone della roccia, il cielo azzurro sopra, oppure la pioggia, chissà, e in quel momento poter leggere il Vangelo e poter vedere con i propri occhi quello che era accaduto. Poiché il sole si era eclissato. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus deu um grande grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. In più ricordiamo anche gli elementi che ci vengono forniti dal Vangelo. Também nos lembramos dos momentos que nos são fornecidos pelo Evangelho, ou seja, que este era um lugar por onde as pessoas passavam, o que nos lembram os evangelistas Mateus e Marcos. A carta aos Hebreus também nos lembra que este era um lugar fora da cidade. I romani uccidevano i criminali. Os romanos matavam criminosos de propósito fora das cidades, não muito longe e nas estradas, em vias muito movimentadas, para desencorajar tumultos e rebeliões em Roma. Por isso matavam as pessoas dessa maneira, horrível e terrível. Este lugar, perto dos muros da cidade, é o lugar onde Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Então, a via sacra desce do Calvário, pois Jesus é descido da cruz, preparado para o sepultamento e colocado no túmulo. E viene deposto nella tomba. A última estação da Via Sacra é rezada em frente ao Santo Sepulcro, onde a ressurreição do Senhor também é proclamada, o lugar mais sagrado do cristianismo. O evangelista Giovanni ci precisa. O evangelista João nos conta que perto do local da crucificação de Jesus, perto do Gólgota, havia também um túmulo que pertencia a José de Arimateia. João nos ajuda a entender que não era necessário levar o corpo de Jesus para um outro lugar, mas naquele mesmo lugar havia um jardim, no qual também havia um túmulo que ainda não havia sido usado. E é por isso que os peregrinos que vêm visitar a Basílica do Santo Sepulcro, ainda hoje, encontram no mesmo lugar o Gólgota, local da crucificação,
e do túmulo de Jesus. Sepolcro di Gesù. Quindi qui noi ci troviamo in una grandissima cava di pietra molto antica, che risale addirittura al 1000 a.C. Man mano che la cava viene... Aqui estamos em uma pedreira muito grande, muito antiga, que remonta a 1000 a.C. E como a pedreira foi abandonada, em algumas áreas ela foi transformada em jardins, hortas e plantações. Quando o imperador Adriano decidiu reconstruir a cidade, ele cobriu toda esta área com terra para construir prédios em cima. Ora, o Calvário era muito alto e, portanto, permanecia visível, enquanto o túmulo que estava abaixo foi completamente coberto. Assim, de 130 a 135, até a época de Constantino, quase 200 anos, o túmulo permaneceu escondido e poderíamos até dizer preservado, com o fato de que ninguém mais o viu. No entanto, evidentemente, podemos imaginar que, apesar de ter permanecido escondida a Igreja de Jerusalém, graças ao fato de o Calvário sempre ter permanecido visível, também preservou a memória de onde estava localizada. Anche grazie a un viaggio di Elena, la madre di Costantino, che è venuta qui proprio a nome del figlio, sono stati ritrovati i vari luoghi. Também graças a uma viagem de Helena, mãe de Constantino, que veio aqui em nome do seu filho, vários lugares santos foram descobertos. Aqui, lugar da morte e ressurreição, o local da natividade e também o santuário construído no Monte das Oliveiras para recordar a ascensão de Jesus e a espera do seu retorno. Então, estes 3 santuários foram construídos no tempo de Constantino. E la cosa più importante che avvenne in quei giorni fu la riscoperta della tomba venerata di Gesù. E a coisa mais importante que aconteceu naqueles dias foi a redescoberta do venerado túmulo de Jesus. Este túmulo foi então cortado, eles destruíram a coluna inteira em torno. Como se vê, em uma capela ao fundo da basílica, existe ainda um túmulo antigo do 1º século, do tempo de Jesus. Isso quer dizer que, com grande probabilidade, ao redor do túmulo de Jesus, poderiam haver muitas outras. Portanto, para chegar a destruir todo o resto, os cristãos do tempo de Constantino, por volta do ano 325, tinham muita certeza de que aquele era o túmulo de Jesus. E desde então, esse túmulo nunca deixou de ser venerado. Da allora non si è mai smesso di venerare questa sepoltura. Noi oggi sappiamo, dopo le ricerche, le indagini del 2016 e 2017, Hoje sabemos, depois das pesquisas e investigações de 2016, 2017, da restauração da edícula, que até mesmo a rocha desse venerado túmulo ainda está presente. Até então não se tinha certeza, pois, de acordo com algumas fontes medievais, teria acontecido uma devastação e tudo teria sido destruído. Porém, foi confirmado que existem partes desta rocha ainda presentes, mesmo que não seja visível, porque a atual edícula cobre tudo. Mas sabemos que a rocha está ali. Quando se trata hoje de Basílica do Santo Sepulcro, é difícil imaginar a luz e a beleza que havia na Basílica construída por Constantino, o tempo das grandes basílicas cristãs. Ma riusciamo con tanta fatica, quasi forse non riusciamo proprio, a immaginare. Ainda assim, dificilmente podemos imaginar o cenário desta pedreira, destes jardins, onde os romanos matavam os condenados e onde Jesus foi sepultado. E onde, na manhã de Páscoa, as mulheres que vieram para ver o túmulo e onde ocorreu a maior surpresa da história. Dove ci fu la più grande sorpresa della storia. I pellegrini che continuano a venire qui. Os peregrinos que continuam a vir aqui, o que encontram?
eles encontram um túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Após seu despojamento, sua crucificação, sua morte na cruz, sua deposição da cruz e seu sepultamento, 3 dias de silêncio se passam e Jesus ressuscita. E é por isso que ainda hoje contemplamos um túmulo vazio. Um túmulo vazio, mas nos fala de uma nova presença. Jesus que vive na comunidade dos fiéis, um Jesus que está vivo para sempre e que também nos dá vida eterna, porque neste lugar Jesus pagou o preço de nosso pecado. Ele devolveu o que era devido pela nossa dívida e, por isso, neste lugar, ainda hoje, viemos agradecer pelo imenso dom da vida eterna. Ao Senhor, portanto, toda a nossa gratidão pela história que realizou neste lugar, por tudo que sofreu por nós e pelo imenso dom que é a vida eterna. E per il dono immenso che è la vita eterna. Amém. Nós podemos meditar a Via Sacra em qualquer lugar do mundo, mas certamente fazê-lo aqui neste lugar santo faz toda a diferença e transforma as nossas vidas. Espero poder encontrar você pelas ruas de Jerusalém na sua próxima peregrinação. Riqueza ver todos esses lugares sagrados e aprender sobre todo esse percurso no Oriente. No próximo bloco, vamos ver como é a vivência da Quaresma no Brasil e também a devoção da Via Sacra. Estamos de volta e agora vamos ver reportagens que mostram como é a vivência da Quaresma no Brasil. As penitências escolhidas pelos fiéis, a experiência de fé desde a infância, as peregrinações durante o ano jubilar, também as ações de solidariedade que mostram amor concreto e a arte sacra que nos aproxima do crucificado, que é sinal de nossa salvação. Começamos vendo como é a Via Sacra na Canção Nova. Pontualmente às 6 da manhã, os sinos da Chácara de Santa Cruz soaram. As badaladas de amor são como despertador, anunciam o amanhecer e dão pontapé para cada peregrino trilhar pelo caminho da misericórdia os passos da paixão. Hoje vir aqui para rezar a Via Sacra é me colocar a caminho com aquele que se fez caminho, mas que também sofreu no caminho, né? E entender que os sofrimentos da nossa vida fazem parte, porque o próprio Cristo se fez caminho, mas também sofreu no caminho. No tempo dedicado à conversão, a cada sexta-feira desses 40 dias de jejum e penitência, a Via Sacra integra o plano de salvação pregado pelo cristianismo. Todas as dores, tudo aquilo que Jesus passou, todas as situações, todo o Calvário, né? Eu posso unir-me a Ele, a essas dores, poder viver todo o caminho que Ele viveu. Também chamada de Via Crucis, é o trajeto percorrido por Jesus, carregando penosamente a cruz, do palácio de Pôncio Pilatos, a residência de Pilatos, até o Calvário, o Monte Gólgota. Aqui na Canção Nova, assim como em algumas paróquias pelo país, o relevo possibilita que os peregrinos possam caminhar, contemplando a Via Sacra, até o alto. Quando Jesus foi crucificado, aconteceu fora dos muros de Jerusalém, em um alto de uma colina. Aqui, os peregrinos fazem a Via Sacra até o Santuário do Pai das Misericórdias, o ponto mais alto aqui da Chácara de Santa Cruz. É que nós fazemos então esse percurso, refletindo e meditando em cada estação, né, em cada acontecimento, como nós vimos hoje na Via Sacra.
O Catecismo da Igreja Católica descreve a ação como momento de oração a Cristo, seguindo o caminho onde o Espírito Santo ensina a orar a Deus, o Pai. Na Bíblia, o Evangelho de Mateus inspira a preservação dessa tradição. O nosso caminhar é um caminho de conversão, de voltar-se para Deus, né? É muito fácil ser seduzido pelas coisas do mundo e ficar presas nelas. É preciso olhar esse olhar espiritual, olhar para Deus, porque é Ele quem dá sentido a toda a nossa existência, a tudo aquilo que a gente faz. Que eu possa realmente voltar para Deus, me unir a Ele, né, para que eu possa crescer ainda mais na fé, crescer ainda mais na espiritualidade e assim poder avançar mesmo, né, nesse caminho. Perdoai, ó meu Jesus, perdoai, ó meu Jesus. Quem vê a praça da igreja de Santa Cecília assim tranquila não imagina como estava a fila para a confissão. É muito gratificante, né? A gente está aqui vendo o povo, né? Vindo, porque afinal de contas a gente precisa colocar para fora o que muitas vezes faz mal para a gente, incomoda a gente. Muitas paróquias do Brasil aderem à iniciativa do Mutirão de Confissão na Quaresma, tempo forte de reconciliação com Deus. E fazemos isso por setores, né? Hoje é o setor Cruzeiro, que compõe 2 municípios. E aí nós marcamos em todas as paróquias e todos os padres fazem esse rodízio nas devidas paróquias. Foi pela morte e ressurreição de Jesus que o mundo foi reconciliado pela misericórdia do Pai. Pecados remidos graças à ação do Espírito Santo, seja qual for a pessoa, idade ou ocupação. Benefícios incontáveis, tanto para o povo de Deus, quanto para o sacerdote, in persona Christi. Quando você acusa o seu pecado e você entende que aquilo ali é algo que você fez e precisa ser mudado, ser transformado, então é uma luta pessoal realmente. A igreja determina, é preciso se confessar ao menos uma vez por ano para receber a Sagrada Eucaristia na Páscoa da Ressurreição. Para isso, os confessionários se multiplicam nas comunidades paroquiais, a exemplo da misericórdia de Deus, que é infinita. A alegria do pastor é ver a ovelha se reconciliando com Deus e com a igreja, o que é o que a confissão faz. Porque a confissão ela é nada mais nada menos que o reconhecimento do quanto nós necessitamos da graça de Deus agindo na nossa vida. Porque se nós formos conduzir a nossa vida por nós mesmos, nós sempre vamos para o caminho do erro e do pecado. E agora não vê a hora de receber Jesus Eucarístico de novo depois da confissão, não é mesmo? Não vejo a hora. É o melhor lugar para estar aqui. Vai, não peques mais. Direção precisa de Jesus, atualizada a cada um de seus filhos. Sacramento instituído para o bem de leigos e ordenados. Porta que conduz para o mistério da fé e do amor. A cada dia do itinerário quaresmal, os católicos são convidados a uma sincera conversão do coração. Caminho longo. Para Thaís e Jefferson, a oração é essencial para o testemunho familiar. Um dá o suporte para o outro. Porque às vezes a gente, na madrugada, vamos acordar, tá? Aí o pequeno vem, mamãe, tá na hora, não vamos rezar. Eles ajoelharem quando a gente não ajoelhava mais. Esse aqui vê uma igreja, ele quer entrar diante do sacrário, ajoelhar. Isso deixa eu, como pai, que eu não fazia isso quando era criança, muito emocionado de ver uma criança fazer isso. E está nos convertendo cada dia mais. Se a primeira vocação do ser humano é o amor, esta casa tem sido fiel. Arthur e Jefferson querem ser padres. Os olhares fixos ao Senhor não têm sido em vão. Eu vejo eles como um exemplo, que eles ensinam a gente, eles levam a gente na missa, tudo. Acordar mais cedo para rezar ou deixar de lado as redes sociais são alguns exemplos de penitências neste tempo quaresmal. Já a Maria Ângela deixou de lado, resolveu cortar algo que gostava muito, o cafezinho. Agora é só suco, água ou chá. Eu devo muito para Deus, porque Ele me curou de câncer em 2006. E eu tenho, assim, comigo que sempre que eu puder fazer um sacrifício, eu estou fazendo pouco. Contar com o auxílio da graça é superar os desafios e fortalecer
mesmo em meio às tentações, a fé e as virtudes a partir de um propósito responsável. Você pode fazer algo, a sua penitência, a sua renúncia. Então dá tempo de nós nos prepararmos bem para quando chegar a Semana Santa, o nosso coração, eu posso olhar para a minha vida e falar, olha, eu consegui vencer. Coxinha, salgado, refrigerante. Fica quase impossível resistir, não é mesmo? João e Cecília estão animados para mais um dia de aula e também preparados para a quaresma. Eu escolhi comer menos doce porque eu como muito e também eu escolhi ler mais porque eu leio muito menos. Não comer hambúrguer porque eu gosto muito mesmo de hambúrguer e também de pizza porque eu também gosto muito de pizza e esse foi a minha decisão muito difícil. E quem faz penitência em família? Além de cultivar e fortalecer os laços, a mãe, que também é professora, enxerga a prática como positiva. Lá em casa, né, a gente senta, conversa, partilha para ver, né, o que cada um vai tirar. A gente troca mesmo assim, né, as informações. O que você vai fazer? E aí cada um faz a sua escolha e a gente partilha para também um ir ajudando o outro. Já essa outra galerinha teve uma dinâmica diferente. Tia Daniela distribuiu corações e os alunos colocaram suas renúncias aos pés de Jesus, na caixinha confeccionada por eles. Essa proposta pedagógica está sendo assim, cheia de graças, chuvas de bênçãos têm caído dentro da sala de aula. Eles têm melhorado o comportamento, eles têm melhorado a questão da empatia, né? Então é algo assim que a gente trabalha muito com eles e a gente vê isso em cada olhar, em cada gesto, e isso enche o nosso coração de felicidade. Então as atividades são bem aceitas. Com a iniciativa, o Instituto Canção Nova tem como objetivo fazer com que as crianças vivam a quaresma de forma concreta. Isso significa fazer pequenas renúncias que fortalecem a fé e aproximam de Deus. A questão é ensinar, como Dom Bosco, né? Usar desses meios pedagógicos para que a criança entenda e que ela consiga crescer no seu processo também com Deus. Isso que começa desde pequeno. Sem deixar de lado a essência de ser criança, é permitido correr e se divertir, sabendo que seus corações estão repletos da graça de Deus. Nas primeiras horas do dia, as nuvens ainda encobriam o topo do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. O local recebeu a peregrinação dos sacerdotes da Arquidiocese de Belo Horizonte, como parte da programação do Jubileu da Esperança. Para que, repletos dessa graça, dessa bênção, dessa espiritualidade, possamos ajudar o povo de Deus a encontrá-la também. Antes da caminhada, momentos de partilha e descontração. Coração aquecido pela vivência fraterna, hora de, como peregrinos, cheios de esperança, se colocar a caminho. Perdoai-me, meu Jesus. O destino final da peregrinação será a menor basílica do mundo, a Ermida de Nossa Senhora da Piedade. Até lá serão mais de 2 quilômetros de caminhada, meditando a paixão de Jesus Cristo. Convite para refazer e meditar os últimos passos da vida de Jesus e cada vez mais se configurarem a Ele. Ele, que é para nós remédio e exemplo, a gente possa colher o amor curador dele, mas também se propor a seguir o caminho dele, nessas pegadas de quem esteja disposto a dar a vida. As nuvens foram presença durante todo o trajeto, como se a natureza quisesse lembrar a cada um que são peregrinos nessa terra, porque o destino é o céu, experiência que transforma e enche o coração para assim transbordar. É uma oportunidade de nos fortalecermos enquanto clero da Arquidiocese na fé, para darmos bom testemunho também para o povo de Deus nesse tempo de profunda oração. Para a vida pastoral, para o nosso ministério, é uma oportunidade de descansar no colo da mãe. Ao chegar no destino final, hora de agradecimento e união em torno do altar. Ele que sofreu em primeiro lugar todas as nossas dores, carregou as nossas dores, Então aqui nós vamos realmente viver
pedacinho desse céu, dessa coroação, dessa transfiguração que passa pela cruz, né? Em Fortaleza, todo terceiro domingo da Quaresma é um convite à reconciliação. No ano jubilar, um motivo a mais para peregrinar com esperança. O povo nordestino gosta de caminhar, peregrinar, fazer romaria. A caminhada penitencial no período quaresmal é esse grande convite aos fiéis a caminharem e a se penitenciarem. A caminhada começou às 7 da manhã na paróquia Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe, e seguiu para a Catedral Metropolitana de Fortaleza. O sinal da vitória de Cristo é a companhia de milhares de fiéis, que no percurso têm a graça de contar com padres no atendimento de confissões. Iniciamos quando o nosso filho mais velho se tornou seminarista da Arquidiocese e a nossa caminhada começou aí. Hoje em dia ele está no 2º ano do sacerdócio dele, nós perseveramos aqui. O que nós desejamos é fazer com que as pessoas tenham consciência de que a vida gera em nós um desejo de conversão. E é através da conversão que a gente se aproxima daquele que é o Senhor da vida, daquele a quem nós amamos e com quem nós desejamos viver eternamente. Partilhar torna a vida mais doce. Esse é o tema da campanha da Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo. A intenção é arrecadar ovos de chocolate para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Essa campanha visa, além de trazer um momento festivo, um momento alegre para essa criança, né, que sofre de tantas outras carências, ela também visa mobilizar a sociedade para a solidariedade. E aí ela traz o tema partilhar, torna a vida mais doce. A doação de ovos de chocolate também ajuda a conscientizar as crianças de forma lúdica sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. As crianças também são preparadas, evangelizadas, com a dimensão da reflexão em torno da paixão, morte, sobretudo a ressurreição de Jesus. A pastoral, para evangelizar, ela também se vale de meios materiais. Para Padre Elmo, o ovo de chocolate também ganha significado na evangelização. É o simbolismo da ressurreição, porque dentro do ovo existe uma vida, e essa vida explode as cascas e ela se manifesta. É a semelhança de Jesus nos sepulcros. O ovo de chocolate, ele não traz em si vida, mas ele remete ao dom da vida. As arrecadações já começaram e podem ser entregues na Catedral da Sé. Os chocolates precisam ser doados até o dia 19 de abril. Você pode se dirigir até a Catedral de São Paulo, trazer esse chocolate, esse ovo de Páscoa, ou então fazer um Pix na conta da Pastoral do Menor, que nós executamos esse trabalho com o maior amor do mundo. Nossos filhos muitas vezes ganham 5, 6 ovos de Páscoa. Que tal educar, sensibilizá-lo para pegar esse ovinho e trazer até a Catedral e entregar para uma outra criança? Partilhar é fazer aumentar, sem diminuir. Quanto maior é a partilha, maior se torna o dom da Páscoa. Há 10 anos, esse casal decidiu morar no Vale do Paraíba, próximo à Canção Nova. Mas a gente veio para cá com a finalidade de trazer nossos filhos, onde estava próxima a Canção Nova, para criar eles melhor, criar mais no amor de Cristo. Eu recebi o presente da conversão, passei a ter mais amor em Cristo. Ainda no estado de Santa Catarina, iniciaram o trabalho de carpintaria. Quando você tem a paixão por madeira, você já busca madeira, se busca aquela mais jogada lá, aquela que está lá que ninguém quer. E aquela lá que é a bonita, entendeu? Trazer ela e trazer vida para ela. Aquela madeira que vai se transformar da mais bonita que tem. Tempos mais tarde, as mãos piedosas começaram a confeccionar imagens sacras em resina. É por esse sangue, é por essa dor, é por isso aqui que você vai encontrar a felicidade. Porque você vai ter que experimentar, você vai ter que ver que você vai ter esse sofrimento. Nós temos, mas aqui nós temos a alegria.
estar com Ele. Então a gente queria que as pessoas se sentissem um pouquinho desse amor, um pouquinho dessa alegria. A arte sacra deve apresentar a teologia em imagem. Entre outras, a representação pode seguir alguma inspiração, como relatos históricos, trechos bíblicos e até aparições. Para chegar nesse resultado, com as chagas expostas, as feridas provocadas pelos soldados romanos enquanto chicoteavam Cristo carregando a cruz, precisou também de uma inspiração. E o Santo Sudário deu o roteiro para tornar real o Cristo crucificado. Se você for ver, entendeu? Tem peça nossa que você vê como uma peça dessa daqui. Você sente que o ombro dele parece que está deslocado aqui. O ombro dele com a posição está deslocado. Porque a gente busca muito conhecimento, buscou muito conhecimento para poder chegar aqui. Durante o seu pontificado, o Papa João Paulo II fez referência à sacralidade dos artesãos. Ele dizia que o artista vive numa relação peculiar com a beleza. Para ele, a beleza é a vocação que o Criador chamou de dom do talento artístico. É uma terapia quase, né, Mateus? Que a gente faz pensando na cura, como você falou, na cura das outras pessoas, que vão chegar a ver o Cristo e vão ver ali o que ele passou e ver o que elas estão passando, na verdade não é nada, perto do que ele passou por todos nós. O amor presente no sofrimento é visível e sensível ao toque. Cada detalhe é um sentimento exposto em arte, percebido por meio da sensibilidade da rotina do dia a dia. Mas a realidade é que ele foi mais chagado que isso, né? Ele foi dilacerado. Ele não tinha mais forma de humano, né? Nós ainda fizemos pouco. Mas o nosso amor, a gente tenta representar aquilo que a gente sente que é, né? Tomás de Aquino afirmava que as imagens conduzem o pensamento do cristão ao Deus encarnado. Ele quer que a gente vá, parece assim que a gente vai evangelizando. Chegamos ao fim do programa de hoje. Desejo a você um santo final de Quaresma. Ainda há tempo para retomar e viver a graça especial desse período em sua vida. Você pode acessar outras edições do Repórter Canção Nova no YouTube do Jornalismo Canção Nova. Espero você no próximo domingo. Até lá!